Eu nunca gostei de silêncios muito longos, mas naquela manhã eles pareciam gritar em minha direção. Atravessavam as paredes do pequeno apartamento, ecoavam dentro de mim, quase como se fossem capazes de moldar o ar que eu respirava. O despertador tocou 3 vezes antes que eu sequer estendesse a mão para desligá-lo. Não era preguiça. Era algo mais profundo, mais denso, algo que aprendi a nomear tempos depois, mas que naquela época eu apenas chamava de vazio. Eu havia perdido a fé em mim, nas pessoas, no mundo e até em Deus, embora eu evitasse admitir isso até para mim mesmo. E, ao contrário do que muitos dizem, perder a fé não foi uma explosão sonora. Não foi um momento dramático que partiu minha vida ao meio. Não, foi um processo lento, sutil e cruel. Cada pequena decepção adicionava uma camada, cada fracasso pessoal pesava mais do que o anterior, e cada tentativa de recomeçar parecia mais difícil. A verdade é que eu não percebi quando exatamente deixei de acreditar. Só percebi quando já estava do outro lado, em um lugar onde nada fazia sentido. Aquela manhã, porém, seria o início do caminho que eu jamais poderia prever. Um caminho que começaria com mais dor, mais conflito, mas que me levaria a reencontrar algo que eu julgava morto dentro de mim. Eu fui demitido naquele dia, de um emprego que eu nunca amei, é verdade, mas que era minha estabilidade, meu porto seguro em tempos turbulentos. O aviso não veio suavizado por palavras gentis. Foi direto, frio, a confirmação final de que eu realmente não estava mais no controle de nada. Saí da empresa carregando uma caixa com alguns objetos que não significavam absolutamente nada, mas que pesavam como se fossem feitos de chumbo. Ainda consigo lembrar da sensação. Uma mistura de humilhação, vergonha e um medo sufocante. O tipo de medo que paralisa, que faz a garganta arder e o peito pesar. Caminhei pelas ruas como se elas não me pertencessem mais. Pareciam cenários distantes, desfocados, como se minha existência estivesse sendo vista através de uma lente embaçada. As pessoas ao redor pareciam viver suas vidas em velocidade normal, enquanto a minha permanecia estática. Não me lembro ao certo quanto tempo andei. Só me lembro da chuva. Começou discreta, depois ganhou força. Eu não tinha guarda-chuva, não tinha direção, não tinha pressa. Assim, deixei-me molhar, como se merecesse aquilo. Como se a chuva fosse um tipo de purificação que eu precisava aceitar. Cheguei em casa encharcado e exausto. Não havia ninguém me esperando, nenhuma voz para perguntar o que tinha acontecido. Não que eu quisesse falar. Naquele momento, eu queria apenas desaparecer. Sentei no chão da sala e fiquei encarando o vazio. Tudo pareceu se desconectar de vez. E foi ali, naquele silêncio úmido, que percebi que havia algo dentro de mim realmente quebrado. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma rotina que misturava apatia e desespero. O dinheiro já era curto, e as contas se acumulavam. Eu tentava enviar currículos, mas sempre abandonava no meio. Sentia que nada importava, como se qualquer esforço fosse inútil. Passei a dormir tarde demais, acordar tarde demais, comer pouco, pensar demais. Meu corpo e minha mente pareciam estar em guerra constante, e eu já não tinha energia para administrar nenhuma das batalhas. Foi nesse período que conheci Júlia, ou melhor, que reencontrei. Ela tinha sido uma amiga de adolescência, alguém com quem perdi contato ao longo da vida. Nos encontramos por acaso no mercado, em um dia em que eu tentava comprar algo barato e alimentar por menos do que tinha disponível. Ela sorriu ao me ver, e eu tentei retribuir, mas era difícil sorrir quando tudo em mim estava pesado. Ainda assim, conversei com ela. Não contei sobre a demissão, nem sobre o estado emocional em que eu estava, mas ela percebeu. Ela sempre foi sensível aos detalhes, do tipo que enxerga além das palavras. Nos dias que seguiram, Júlia se tornou uma presença inesperada em minha vida. Não era invasiva, não fazia perguntas insistentes. Apenas aparecia vez ou outra para conversar, para trazer um café, para sentar no sofá e assistir algum filme sem grandes pretensões. Ela parecia entender que eu estava quebrado, e por algum motivo decidiu ficar por perto. Com o tempo, comecei a confiar nela de novo. Comecei a falar, primeiro pouco, depois mais.
Contei sobre a demissão, sobre o vazio, sobre a sensação de estar desconectado de tudo. Ela ouviu cada palavra sem interromper, e quando falei que havia perdido a fé, ela apenas respirou fundo antes de responder. Perder não significa que acabou, disse ela. Às vezes, significa apenas que você deixou em algum lugar e ainda não percebeu. Aquilo me irritou. Não sei por quê. Talvez porque parecia simplista demais. Talvez porque eu não acreditava mais em metáforas bonitas. Talvez porque eu estivesse cansado de palavras bem intencionadas. Mas Julia não se ofendeu. Apenas continuou ali, sem pressionar. A convivência com ela, porém, passou a despertar conflitos internos. Eu me via dividido entre o desejo de melhorar e a incapacidade de acreditar nisso. Tinha momentos em que me sentia quase forte, quase capaz, quase pronto para tentar de novo. Mas bastava um pensamento negativo para tudo desabar. Eu oscilava tanto que comecei a ter medo das minhas próprias emoções. Foi então que um novo conflito surgiu, desta vez externo. Meu irmão, Henrique, reapareceu depois de anos afastado da família. Ele tinha um histórico complicado, com decisões ruins que acabaram machucando muita gente, incluindo a mim. Eu não queria vê-lo. Não queria reabrir feridas antigas. Mas ele insistiu, dizendo que precisava falar comigo. Eu recusava constantemente, mas Julia, com sua calma irritante e sensibilidade exagerada, me encorajou a dar uma chance. Às vezes, a fé que a gente perde nasce justamente nas relações que a gente acha que não podem ser recuperadas, ela disse. Dessa vez não fiquei irritado, mas fiquei apreensivo. Ainda assim aceitei. O encontro foi tenso. Eu cheguei armado com memórias ruins, ressentimentos e raiva acumulada. Ele chegou com culpa nos olhos e uma hesitação que eu nunca tinha visto. Pediu desculpas, não de forma ensaiada, não de forma evasiva. Eram desculpas reais, profundas, acompanhadas de lágrimas contidas. Eu não estava preparado para aquilo. Meu primeiro instinto foi fugir, mas permaneci. Ele falou sobre erros, arrependimentos, escolhas que o afastaram de todos, mas principalmente de si mesmo. Disse que também havia perdido a fé em tudo e que estava tentando reconstruir algo. Ouvir aquilo mexeu comigo. Não porque justificava o passado, mas porque me fez enxergar o quanto eu estava preso a dores antigas. A conversa não resolveu nada imediatamente. Eu continuei desconfiado, ainda magoado, ainda dividido. Mas algo se abriu. Uma fresta, pequena, quase imperceptível, mas suficiente para permitir que um fio de luz entrasse. A partir daquele dia, Henrique tentou se aproximar com cautela. Não insistia, não pressionava. Ele sabia que eu ainda estava quebrado, porque ele também estava. E enquanto isso acontecia, meu vínculo com Julia também se aprofundava. Ela se tornou uma espécie de ponte entre as partes de mim que eu evitava encarar. Sua presença era um lembrete de que eu ainda podia sentir algo, ainda podia me importar, ainda podia existir com alguma leveza. Mas a vida, como sempre, não segue o ritmo que desejamos. Quando finalmente eu parecia estar encontrando uma trilha, ainda torta, ainda incerta, mas existente, algo aconteceu que me tirou o chão. Julia ficou doente. Não era um resfriado, não era algo simples. Era sério, grave, repentino. A notícia me atingiu como um soco, e pela primeira vez em muito tempo eu senti medo de perder algo que realmente importava. Eu a visitei no hospital, e ela sorriu como se quisesse diminuir meu desespero. Mas eu vi nos olhos dela que também tinha medo. Foi a primeira vez desde a demissão que chorei. Não por mim, mas por ela. A doença de Julia se tornou o novo eixo da minha vida. Passei a acompanhá-la em exames, tratamentos, consultas. Passei noites em claro segurando sua mão, tentando transmitir uma força que nem eu tinha. E, aos poucos, percebi que aquele sentimento, o de querer cuidar, de querer proteger, de querer permanecer, era algo que eu achava que tinha perdido para sempre. E é aqui que a história muda. Porque a fé que eu pensava ter perdido, a fé nas pessoas, na vida, em Deus, em mim mesmo, começou a renascer nos lugares que eu menos imaginava. Começou na coragem de Julia,
diante da doença. Começou na vulnerabilidade do meu irmão ao tentar reconstruir nossa relação. Começou na percepção de que eu ainda era capaz de amar, mesmo quebrado. Começou, acima de tudo, na descoberta de que fé não é sobre certeza, mas sobre persistência. Não é sobre respostas, mas sobre busca. Não é sobre sentir-se inteiro, mas sobre continuar caminhando mesmo estando em pedaços. O clímax dessa jornada veio meses depois, no dia em que Júlia recebeu o diagnóstico final. Ela estava melhorando. O tratamento estava funcionando. Lentamente, dolorosamente, mas funcionando. Eu chorei de novo, mas dessa vez não de desespero. Era um alívio tão profundo que parecia transformar tudo ao meu redor. Henrique estava ao meu lado quando recebemos a notícia, e pela primeira vez em muitos anos nos abraçamos de verdade. Sem rancor, sem pesos do passado, sem máscaras. Naquele dia percebi algo que me acompanharia para sempre. Eu havia reencontrado minha fé. Não porque algo mágico aconteceu. Não porque meus problemas desapareceram. Não porque a vida se tornou perfeita. Mas porque a vida me mostrou, com todas as suas imperfeições, que ainda existiam razões para acreditar. E que a fé, a verdadeira fé, não nasce do que conquistamos, mas do que atravessamos. Hoje, quando olho para trás, percebo o quanto aquela fase escura me transformou. Eu me reconciliei com meu irmão. Reencontrei minha capacidade de amar. Descobri que não estava tão sozinho quanto imaginava. Júlia se tornou parte essencial da minha vida, não porque me salvou, mas porque caminhou ao meu lado enquanto eu tentava me salvar. E a fé que eu perdi, encontrei onde menos esperava, nos rostos das pessoas que ficaram, nas mãos que seguraram as minhas, nas lágrimas que derramei e enxuguei, nos dias difíceis que sobrevivi, nos pequenos gestos que pareciam insignificantes na época, mas que me reconstruíram por dentro. Aprendi que a fé não é um lugar onde se chega, mas um caminho que se percorre, e que esse caminho, às vezes, passa pelos terrenos mais sombrios, justamente para que a luz tenha espaço para brilhar.